porque os desfalques do Corinthians serão lembrados na segunda-feira. Se ganhar, será épico, como sempre. Por isso que a gente fala antes do jogo, não fala depois. Que está... Não, porque nós estamos falando antes do jogo. Eu estou falando agora, eu não estou esperando o resultado. E a gente não falou nada, porque era o time titular. Então, coitadinho do Corinthians. Tirando essa parte do coitadismo, Bora, fiel, se liga agora nesse início de treta aí com o Massini e o Vessone. O Vessone mais uma vez jantando o palmeirense aí que quer desmerecer o Corinthians. Já tá com medinho pra domingo, né? Já tomou pau no Paulistão, já tomou pau na Copa do Brasil. Agora fica aí querendo desmerecer o Coringão. Se liga que o Vessone falou. Muita informação e análise também do jogo de ontem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sim, a pressão em cima, porque o Corinthians jogou contra o Palmeiras jogou com a sua zaga reserva, lembrando na disputa do pré-primário que valeu diploma com Murilo e Mikael, né? Porque os desfalques do Corinthians serão lembrados na segunda-feira, se o Corinthians perder. Se ganhar, será épico, como sempre. Se perder, poxa, mas tá o Iro aberto, outro tá machucado. Por isso que a gente fala antes do jogo, não fala depois. Exato, eu tô falando aqui. Então, por que você tá... Não, porque nós estamos falando antes do jogo. Eu estou falando agora. Eu não estou esperando o resultado. Eu estou falando agora, mas... Não, sim. Você vai... Isso aí vai virar a desculpa. A primeira desculpa é essa. Como sempre acontece no Corinthians. O transfer ban, tem dinheiro para contratar, o Palmeiras é poderoso e tal. Você entende? Na Copa do Brasil, o lugar... time titular e a gente não falou nada, porque era o time titular. Então, o lugar onde está o Corinthians, sempre, neste momento, sempre vai ser esse. É o coitadismo que bate lá e fica e põe, coitadinho do Corinthians. Tirando essa parte do coitadismo, o Palmeiras precisa jogar a bola e ganhar o jogo. Simples assim. O resto que vão dizer se estava desfalcado é outro problema. O Palmeiras ganhou do Corinthians no primeiro turno, está brigando pelo título, precisa jogar um bom futebol, confirmar o bom futebol que fez contra o Sport e ganhar o jogo. São atenuantes que acontecem no meio do futebol. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. São 5 dos 10 titulares de linha. Isso é muita coisa. Os 2 laterais estão fora, 2 volantes e o centroavante. Tá pronto. Para quem não tem elenco, eu acho que faz muita diferença. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu não falei isso. Por quê? Porque jogaram os 11. E eu não ia falar isso daqui, olha, é o seguinte, não tem jogador não, tava lá, os 11 titulares estavam jogando contra o Palmeiras, agora não vai ser, então tem 5 a menos. Mateuzinho lesão, que deve confirmar daqui a pouco, Bidu suspenso, Martínez que pode ir pro banco, ou sei lá, com alguma proteção na mão, mas nem sei se vai jogar, Carrilho cirurgia e Yuri cirurgia, que eu também acho que não vai jogar. Enfim, são 5 de 10, eu acho muita coisa, para quem já vai ter que subir uma montanha gigantesca, que é um time muito bom, você não ter nem 5 dos seus 10, eu acho que é um peso muito forte. A derrota não abala. Não vai abalar o Corinthians porque o discurso está pronto. Não, mas acho que... Não vai abalar porque eliminou o Palmeiras 2 vezes, não é por causa do discurso. É porque o discurso está pronto. Mas tem outra... Simples. Tem outra questão, que eu vi o Arnaldo. É que assim, depois de ter vencido o Paulista, eliminado da Copa do Brasil, e agora está aí com boa chance na Copa do Brasil... Se o Corinthians chegar nesse fim de semana e empatar com o Palmeiras, ele já faz um bom estrago desde que o Flamengo vence. Isso, sim. E aí estaria bom pro corintiano. Eu entendo o que você está falando. Qualquer coisa tá bom pro corintiano. Não sei que toma uma goleada. Se tivesse perdido o Paulista, tivesse perdido a Copa do Brasil, estaria tudo bem pior. Mas, cara, óbvio, né? Esse histórico você carrega. Agora, diante do quadro, sou coitadinho, não tem elenco, tenho 5 fora. Coitado. Isso não é só contra o Palmeiras, não. É com qualquer outro adversário. Tudo isso entra na conta quando o Corinthians vai jogar um jogo assim, cara. Isso entra na conta. O Corinthians se colocando como exatamente. O azarão. Não é o azarão, cara. É o time que não tem elenco, como se isso fosse um problema do que está de fora para fora. Isso é um problema do Corinthians. O Corinthians se colocou nesse lugar. Mas é um problema. Entendeu? Então, assim, esse... não está colocando mas a origem, nós estamos colocando o problema. A forma como a origem todo mundo sabe qual é. A forma como se justifica as derrotas passa por isso. Eu não tenho elenco, eu tenho 5 jogadores machucados, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Era para ser do jeito que eu falei, que deveria ser do jeito que eu falei na abertura do meu programa. Do nosso programa aqui. E não é, porque é um coitadismo eterno, entendeu? Agora, isso não muda nada. O Palmeiras tem que ganhar o jogo domingo, ponto. O negócio vai ficar... Aê!
Muito bem. Ah, não pode ser verde, né? Pode ou não? Não, claro que não. Por Mas quê? que cor, então? Azul? Azul, como sempre foi, deu certinho amarelo. nos últimos derbys. Azul. Azul, então. O Hugo Souza azul, o Everton vermelho. Azul. Deu certo nos Não era últimos amarelo? derbys. Era amarelo, eu acho. Dá um Era amarelo, pode escolher Amarelo, qualquer cor. Não pode ser ver. Aí, amarelo. Aê, então. tá bom, Aí. gente, tá bom. Ih, Aí, Pula. Félix Torres e Kelvin. Pula. calma. Não precisa votar, gente. Não, calma aí, tá nervoso? Isso. Pula isso daí. Vou dá polemizar. tempo. Félix Torres. Ah, não começa, Zoeira. Kelvin. Eu não vou nem votar. Mas seu critério é o recém-chegado, que é o É recém. verdade, você usa o critério do recém-chegado. Eu gosto. Graças a Deus é recém-chegado, porque o outro eu já sei bem o histórico dele, então é recém-chegado. Félix Souza vai meter um gol de cabeça. Eu não sei se pra qual lado. Imagina fazer assim, ó, fazer assim pras cabines. Vamos onde pular, está ó. o professor Pula aí. Larucchia. Não tem discussão, gente. Não quer pôr. Então tá, Kelvin amarelo, Félix Torres A massa nem votou. vermelho. Você fala que quer Verdade. votar, Márcio? Não. Não. André Ramalho e Gustavo Gomes. Boa briga, o André Ramalho tá jogando bem, hein, meu. Não, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. O André jogou bem os dois derbys lá da Copa do Brasil, pra ser justo, mas o Gustavo. Gustavo Gomes. Esse eu acho mais equilibrado. Gustavo Henrique e Murilo. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Também voto no Gustavo. Então, Gustavo Henrique já ganhou. Pode pular também. Angileri e Piquerez. Massa, por favor. Piquerez. Angileri e Piquerez. 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 Esse eu acho bom também. Ranielli e Aníbal. Mas eu vou no Aníbal. É, Aníbal. É um dos mais parelhos, assim. Parelho. Eu vou no Aníbal, mas o Raniel entende mais o clássico. Mas você vai em quem? Mas No Aníbal. Ó, que ponto. É porque Entende mais o clássico, gostei. Mas o o ponto Aníbal do... fez a Mas cabeçada o lá, ponto, perdeu o controle. o ponto do Massa é bom. Eu vou no Ranielli. Eu sei que eu perco, mas eu voto no Ranielli. E você, Tironi? Aníbal. Aníbal, já votou. Ah, então Aníbal, não 3 a votei no 3 a 1. Aníbal. 3 a 1. Aníbal, portanto. Aí pode pular também. Maicon, joga demais. Mais que isso, evangelista? Ah, mais. Ó, tá vendo? Olha, Sempre Até o gostei Vessa muito tá dele. aqui, ó. Tá, Eu tá sempre põe fui na fã do... unha. Eu sempre gostei muito do Michael também. Gosto muito dele. mas vai votar em quem? Mas acho que eu fico com o Evangelista. Eu sempre gostei do Michael. difícil, E hein? brigo com a torcida por 2 canhotinhos ele. bons, É. né, cara? que Os caras são não mais gostam do mesmo. Maicon? É, tá. Peraí, então Clima meio- todos os dois Rede aqui. social, pelo Vai com o Evangelista. E Isso. você? Evangelista. Então eu vou no Michael para ouvir a voz dos universitários. Quero voz feminina dos universitários. Tá se recusando a votar, tô vendo daqui. Tá se recusando a votar. Vamos votar. Alguém vai lá pro fone, olha lá. Olha lá. Olha Outra lá. voz, outra voz. Diria que essa é uma voz mais familiar, hein? Literalmente uma voz mais familiar. Evangelista, portanto. Bidon e Felipe Anderson. Felipe Anderson. Olha, meu. Olha. Ele foi abduzido nos Estados Unidos, retorna, vou devolver ele pra terra e eu fico com o Felipe Anderson. O Vessa vai insistir na tese do 10 a 1, você tá sabendo? Ele tá forçando. 9 a 2, né? Eu vou no Biden. Ó, vocês estão falando aí, Caramba. tá mais equilibrado do que se esperava, hein? Time que tá esfacelado, não sei o quê, emplacou 4 aí. Porque vocês Corinthians. foram num Bidon e Felipe Anderson ali que tá louco. Ah. Mas tá bom. E o técnico? Nunca perdeu uma aqui, não vai perder hoje, né? Obviamente. Não perdeu ainda, né? Aqui nunca perdeu. Mas no confronto entre os dois, Dorival é melhor, hein? E como diria Sim, em vários o clubes. gente palmeirense, Momento- futebol é? Momenzi. No Momense, não sei não, hein? Ah, mas é que assim, o confronto é pelos pontos corridos, né? Onde um Ah, tá. sempre foi bem, o outro nem tanto, né? Sempre foi bem, não. Começou a ir bem depois de entender melhor o campeonato, né? Abel Ferreira. Abel Ferreira também. Abel. Dorival, voto de protesto aqui. Acho que o Dorival tem um momento O melhor. Larucchia votou no Memphis, hein, cara? Senão Então tá, é o Abel Ferreira. O Larucchia votou no No Memphis. Memphis? É, tá. Ele vota aqui, ele não vota, só no seu. Não, tá Porque o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, não tomou nenhum gol e marcou 6. Então ele ganha 2 vezes do Novo Horizontino, 2 vezes do Palmeiras e ganhou ontem. Então são essas 5 vitórias. É um mundo meio à parte, né? O brasileiro está bem rateante, um brasileiro bem complicado, mas na Copa do Brasil a coisa está acontecendo.
A partida de ontem, ela é uma ótima vitória, porque o Corinthians, para mim, não joga tão bem. O âncora achou que o Corinthians jogou bem, eu não achei. O Corinthians faz bons primeiros 15, 20 minutos, até de domínio, não deixa o Atlético exercer aquela pressão inicial de quem está como mandante, faz um bom jogo, controla o jogo. Eu falei, pô, acho que vem uma postura bacana aí. A partir dos 20 minutos, o Corinthians baixa um pouco a guarda, o Atlético cresce e termina melhor no primeiro tempo, o Corinthians meio que se defendendo. No intervalo, o que ele faz? O Ranieri fez esse trabalho para ele contra o Vasco, de baixar para terceiro zagueiro e Bidu e Mateuzinho subiram, viraram alas, e os dois são, para atacar, eles se viram muito bem. Ele tenta a mesma coisa, põe o Kaká no jogo, vira 3 zagueiros de verdade mesmo, e vai espetar os 2 alas. Com 13 minutos dá certo a tentativa. O Vitinho inverte a bola, pega o Mateuzinho como ala lá, o Mateuzinho cruza e o Guinegão faz o gol. O terceiro gol em 3 jogos seguidos do garoto de 18 anos. Fez aí recentemente 18, né? Quando subiu ali para começar a treinar tinha 17 ainda. E o menino com a coragem que eu elogiei ontem, né? Com a personalidade de encarar adversário e tudo mais, também estava bem colocado mais uma vez. A mesma coisa do Vasco, né? Mateuzinho cruzando, ele fazendo. Ontem a mesma coisa. Ele já entende esse movimento do lateral e vai para dentro da área, o que não deixa de ser um elogio para o garoto já ter esse movimento. O Corinthians faz o gol. O problema que acontece é aquilo que o Dorival certamente... se você falasse assim, Dorival, qual o jogador que você não quer que se machuque, que você mais teria problema? Ele ia falar, Mateuzinho. Porque não tem outro. Simplesmente o Corinthians não tem um lateral direito reserva. Quando o Mateuzinho sofre a lesão, o que eu acho que é lesão, o clube vai confirmar hoje, mas sinceramente, se anunciar que não foi nada, eu vou ficar muito surpreso. Para mim é uma lesão no mínimo de grau 1, que é aquela que separa de 7 a 10 dias pelo menos. Então vai ser uma perda enorme porque não tem outro. O Léo Maná tá emprestado porque não estava dando certo, o Fagner emprestaram e não tem ninguém. Aí ele põe o Félix 2. E aí vem aquele problema. Você tem o Félix como ala, é a mesma coisa do que você ter um zagueiro parado lá atrás. Ele não vai subir, não vai te dar profundidade, não vai fazer nada. E aí atrapalha o plano dele, porque você põe os 3 zagueiros exatamente para o Mateuzinho virar uma opção e ser um escape. Quando você perde o Mateuzinho, você perde as coisas. A atenuante ele estava com 1-0 no placar. Com 1-0 no placar, mesmo com esse problema na ala, só com uma linha de 5 lá se defendendo, ele se virou e terminou o jogo ganhando por 1-0, mas teve uma defesa importante do Hugo Souza. Uma vitória, então, para mim, ótima, no sentido de que você não joga bem. Eu não gostei muito do jogo do Corinthians, ao contrário do Vasco. O Vasco é 3-2, 1 gol de diferença, mas o time não merecia ter vencido só por 1 gol de diferença. Era jogo para 3-1, talvez até um 3-0. Ontem não. Ontem, para mim, se o Atlético tivesse empatado naquela cabeçada, para mim também seria justo, porque o Corinthians não faz um bom jogo de maneira geral e o Atlético fez um jogo ok dentro das suas limitações. Aliás, ao contrário do que a gente imaginava, que chegou a ser noticiado 10 dos 11 titulares em campo, só o Esquivel não jogou por conta aí de desgaste ou mini lesão, alguma coisa assim. Os outros 10 estavam em campo, então o Atlético não abriu mão do jogo, mesmo com a decisão que ele tem na Série B no sábado contra o Novo Horizontino. Então, uma vitória ótima de quem não fez ali um grande jogo, mas perde mais um jogador por lesão já para o derby. Já teria outros problemas, mas a gente fala depois do derby. E para finalizar, eu queria só citar essa invasão do torcedor. De acordo com as matérias lá que vêm do Paraná, o torcedor tem 29 anos, estava bêbado, não prestou o depoimento. Não me pergunte por quê, mas o delegado lá da delegacia móvel lá não prestou depoimento. Ele assinou uma espécie de termo circunstancial, porque é como se fosse invasão ao esporte, alguma coisa assim. O Corinthians ou o Hugo Souza teriam que prestar queixa para que ele fosse considerado aquilo uma agressão ou tentativa de algo pior e ser tipificado de uma maneira diferente. Se o Corinthians nem o Hugo Souza fizessem nada, ele ia ser colocado como invasão. Caiu de tudo dentro de campo, jogaram de tudo, né, pela proximidade ali do gramado.
mais essa invasão, o Hugo sofre uma agressão, eu não acho que vai acontecer lá muita coisa com isso. Aquela vez o Cássio tomou uma voadora dentro da Vila Belmiro, um monte de rojão na cara, o Santos pegou 2 jogos, então eu sinceramente... É uma régua completamente diferente para alguns times e eu não acredito que o Atlético vai sofrer uma grande punição, nada, apesar de ser o dono do espetáculo, enfim, o responsável, e deixou o cara conseguir invadir, olha lá, ó, e ele vai e dá no Hugo Souza, enfim. É daquelas coisas que a gente... A câmera corta, né? Porque para não tentar mostrar, não dar moral pro cara, mas tem vários canais que transmitiam, que perfis também conseguiram pegar as imagens. Ele sai atrás, o policial leva ele lá para trás, o policial não, os seguranças, e ele vem todo aquele caminho ali atrás, da organizada do Atlético, no vidro, e ele vem comemorando, vem fazendo sinal de positivo, vem batendo no peito. Então, enfim, do tipo, tamo junto, fiz aí por vocês também, aquela coisa toda. Mais um caso lamentável. O Hugo teve uma tranquilidade, né? Porque a gente já viu o árbitro expulsar o jogador que... Lembra aquele caso do Juventude? Que alguém ia agredir e o jogador, numa reação, foi lá e deu um tapa no cara, ou empurrão, sei lá, e acabou sendo expulso, acho que no Campeonato Gaúcho. E o Hugo segurou, o Hugo teve uma tranquilidade ali para não fazer nada. Enfim, só condenar aí, porque... jogaram de tudo no campo e tal. A súmula cita ali alguma coisa da invasão, cita o que jogaram, cita lá o Osmar. Aliás, o Odair foi expulso depois do jogo por ter xingado o Hilton e tudo mais. Ele acabou expulso, está fora também do jogo da Neoquímica Arena no dia 10, o técnico do Furacão. Assim como tinha sido no confronto com São Paulo. Verdade, não lembro. O jogo de volta também. Duas coisinhas rápidas. Uma, o Memphis dá uma detonada depois no seu Twitter sobre o grama sintético. Verdade. Brasileiros, até quando você... vai falar disso? Tá. Pode falar. E a outra coisa, depois a gente fala. E a outra coisa só em caso confirmando essa passagem, e o Cruzeiro confirmando, pegando esse gancho do Memphis, é o Mineirão, né? Que não é a grama da Arena MRV, o que para os jogadores do Corinthians, para o joelho do Garro, tal, na teoria seria uma ótima. Só para não deixar passar, aí tá vendo o lance do pênalti aí reclamado pelo... Pênalti não, o lance do gol anulado do Atlético Paranaense. Não sei o que vocês acham, pra mim é claríssimo que a bola bate na mão do cara e vai deixa limpa pro cara fazer o gol. O que você achou, Massa? Cara, eu vou dizer pra você o seguinte, o lance, quando bate na mão, só deve ser impugnado quando o jogador que faz o gol põe a mão na bola. De fato, por obrigação, né? Bateu na mão do cara, ele fez o gol e tem que parar. Nesse lance, o jogador do Atlético Paranaense cai com o braço no chão, ele não tinha outro lugar pra pôr. Só que na sequência tem uma alavanca, né? Então não dá pra saber se foi sem querer ou foi por querer, entendeu? Essa alavanca joga a bola pra trás. Talvez se não tivesse a bola... exatamente. Foi, então aí, praticamente isso. Aí não tem como não marcar. Eu já vi especialista de arbitragem dizendo que tá errado, tinha que deixar o jogo seguir. Mas, cara, tem uma alavanca ali, a bola inclusive sobe, né? Ela sai do braço dele, sobe e vai pro pé do companheiro dele. Então, assim, ó, tá certo. 6 dias atrás, a bola bate na mão do Kaique, ele dá assistência, gol do Garro contra o Bahia, gol anulado. Então, assim, no meu critério, o gol do Garro é legal, no meu critério. E esse daí também poderia ser legal. Só que no critério que é atualizado no futebol brasileiro, o do Kaique foi anulado, esse também tem que ser anulado. Não dá pra correr das duas, não dá pra anular o do Garro com a mão do Kaique e confirmar esse ou vice-versa. Então, gente, pra mim... É o discurso do Diniz depois do Vasco e Botafogo. Não, porque se a mão do Marlon Freitas não foi dada, não poderia ser dada do Piton. Se o cartão amarelo que expulsou o Léo Jardim foi dado, tinha que ter dado pro John e pro Everton. É evidente que não existe que existe falta de critério na arbitragem brasileira. O que também é evidente é que as escalas para jogos importantes, elas precisam ser muito bem cuidadas. A partir do momento em que você tem a escala dos 3 árbitros de ontem da Copa do Brasil, eram, em tese, 3 dos principais árbitros do Brasil. Então a escala foi coerente. A partir da escala coerente, o que acontecer no jogo tem menos possibilidade de ser discutido e refutado depois do campo. Põe isso, Fiel.
um início de uma tretinha ali, cara, esse careca é muito chato, cara. É Mancini, Mancini. Mano, cara, na moral, cara, ninguém tá falando que é coitadismo. Cara, é fato, que nem o Vessone falou, cara, em fato, o Corinthians tá desfalcado, não tá inventando algo do além pra tentar diminuir o Corinthians, pra se perder. Cara, na moral, mano, o cara já apanhou 2 vezes no Paulista, é vice-campeão, apanhou na Copa do Brasil. E vai apanhar domingo também, quero ver ele chorando segunda-feira. Na moral, cara, mesmo desfalcado, a gente vai vencer esse jogo desses caras aí, mano. Não tem jeito, não. Bom, na moral, o Vessone tem que ter uma paciência dos deuses aí pra aguentar esses caras aí. Esse cara, principalmente o Careca, né, que é o palmeirense. Se não me engano, os dois ali são São Paulinos. Mas aí, domingo, jogo importante pra caramba. É difícil, mas é sempre difícil, né, com os caras, mas provavelmente ser um Mateuzinho, cara, como o Vessone falou aí. Se falasse pro Dorival agora qual jogador ele não queria perder, era o Mateuzinho, cara. É a válvula de escape ali. Tem saído bastante gols do lado do Mateuzinho, contra o Vasco, a jogada dele, ontem também. Então a gente vai perder provavelmente o Mateuzinho. Claro, vai ser uma surpresa muito grande se o clube falar que não foi nada. Vai ser uma precaução. Eu espero, né? Vamos esperar aí o anúncio do Corinthians. Porque, mano, toda semana a gente perde jogador, cara. Toda semana, cara. Que clube zicado do caramba. Você não vê isso nos outros clubes aí, cara? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. É só no Corinthians, cara. Todo jogo tem um jogador machucado. Todo jogo, cara. Já basta o Garro que tá baleado aí do joelho. Agora, cara, vamos ver. Domingão, eu vou chutar aqui, já vou chutar aqui. 2-1 pra nós, mano. 2-1 pra nós. Então comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.